Basicamente, quando a gente fala em avaliação de desempenho, existem diferentes tipos, que eu já vou comentar cada um deles com vocês, mas quando a gente pega numa perspectiva de escala gráfica, envolvendo, né, capacidades e competências, eu preciso ter um nível de critérios para estabelecer se aquela pessoa atende parcialmente, né, atende mais da metade ou atende totalmente. E é bem isso que essa escala traz. Está vendo? Não atende, está em desenvolvimento, atende, supera. Então, se eu estou falando de capacidades de entrega aqui, né, daquilo que ele foi contratado, né, selecionado para entregar, como é que eu faço essa medição? Como é que vocês traduziriam isso na prática, considerando o quê? Olha só, representa o conjunto de conhecimentos e experiências exigidos e esperados em cada um dos níveis de complexidade. Né, o Adenilson comentou assim, isso tem a ver com meritocracia? Tem, se ele desenvolveu, se ele tem um tempo de carreira. Né, isso não dá para a gente tirar, é que nem conhecimento. Eu falo que mérito, muitas vezes, é que nem conhecimento. Um carro você pode perder, um empreendimento pode fechar, mas o conhecimento que você adquire, ninguém tira. Concorda? É um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. Concordam? Então, olha só, dando continuidade, né? Tem caráter cumulativo, podem ser gerais, válidos para um nível como um todo ou específico em um departamento, uma área funcional. O cara é expert naquilo que ele faz, ele é especialista. É igual quando a gente pensar no segmento da medicina, não tem o cara lá que é especialista em mexer no nervo do dedinho, sei lá. O cara é cardiologista, ele tem uma especialidade. Então, em termos de capacidade, né, quanto mais tempo de experiência, quanto mais cirurgias, né, quanto mais referência... Não tem? Sempre tem alguém que tem um médico de referência em uma determinada área. É um cara que tem capacidade. Né? Então, se você fosse numa escala, aqui nem está aqui, né, de 0 a 3, como é que se você pensou nesse médico, qual que era a avaliação de vocês? O médico que fez o parto do meu bebê, por exemplo, ele já tinha feito mais de 30 mil partos. Ele é um senhorzinho, assim, maravilhoso, foi incrível, tudo que eu vivi. A segurança, 30 mil bebês, gente, numa carreira aí de 35, 40 anos. Hã? E foi incrível, assim, foi majestoso, assim, foi um momento assim que eu não vou esquecer, desde o primeiro momento. A maneira sistemática em que ele avaliou o processo, como ele definiu todo o percurso que a gente ia fazer até que eu chegasse o dia do nascimento. O dia que eu tive dúvida, falei, será que vai nascer, será que não vai? O que você está sentindo? De 0 a 3, capacidade 3. Estão entendendo? Assim, exigência, conhecimento, vivência, tempo de casa, né? Está ficando mais claro? Porque eu passei tão rápido, eu senti assim, falei, eu devia ter falado mais. Competências, atribuições e responsabilidades. Representam a entrega esperada. O parto, por exemplo. Entende? O que cada um pode agregar ao negócio? A área considerando o seu papel na organização e níveis de complexidade. Nesse mesmo exemplo que eu estou trazendo, para mim, a nota é 3. Por quê? Ele estaria aqui, se a gente pensar numa linha, tá vendo? Ele estaria aqui. Dr. Pedro Françoso, vou fazer uma propaganda porque ele é muito bom. Ele estaria aqui. Estão entendendo? Exatamente. Tá? E aí, existem outros tipos de avaliação. Aqui eu estou falando com foco em competências, tá? Um modelo de avaliação por competências. Às vezes a pessoa não tem, é um cara bom, é dedicado, mas começou a carreira agora. Né? Durante muito tempo, hoje eu acredito que não seja mais uma realidade, mas, por exemplo, do ponto de vista de psicologia, um profissional recém-formado em psicologia não tinha, talvez, a mesma credibilidade de um profissional na área de psicologia com 20 anos de experiência e de vida também. Porque muita gente associa, por exemplo, a autoridade de direcionar, de promover um processo terapêutico associado a vivências que a pessoa teve e processos que ela acompanhou. Né? Como é que eu vou ter autoridade para falar sobre casamento se eu não casei? Entende? Mas como se fosse?
Isso. Hoje eu não vou generalizar, tá, gente? Mas durante muito tempo foi assim, porque nós tínhamos uma pegada de formação muito mais formal. Né? Hoje não. As alunas que se formam nesse segmento, desde o primeiro ano, já vão fazendo estágio, já vão tendo vivências com casos reais. Né? Então, o processo de experiência vai acontecendo desde o primeiro ano de formação. Mas durante muito tempo, e ainda existem, tá? Muitos tabus nesse sentido. De pensar, não acho que essa pessoa tem condições de fazer um processo terapêutico comigo se ela não tem vivência. Não casou e eu estou vivendo um divórcio, como é que ela vai me orientar nisso se ela não tem uma referência nesse sentido? Entende? Hoje, que nem eu mencionei, não é mais uma realidade, mas durante muito tempo foi. Então, se você fosse colocar do ponto de vista de capacidade e competência, talvez você ia ponderar dentro dessa escala de uma maneira diferenciada. Tá? Claro, o pessoal de casa também. Gente, tem bastante mensagem, Leandro, do pessoal de casa, mas eu não consigo abrir aqui. Aqui, para mim, está contando 17 mensagens. Não sei se o pessoal está chamando, se está cumprimentando, ou o que está acontecendo. Ah, tá. Então, muitas boas tardes para vocês. Ok, gente. Complexidade. Quanto mais complexo e quanto mais, né, atribuições ou responsabilidades a pessoa tem, melhor será o processo avaliativo dela do ponto de vista de remuneração, de reconhecimento, de agregação nesse processo. Tá? Seguindo, então, críticas à avaliação de desempenho. Isso aqui é extremamente importante, tem tudo a ver com o que o Leandro trouxe agora para a gente. Uma avaliação de desempenho não pode ser só um processo. Ela não pode só acontecer porque tem que acontecer independente do momento, da circunstância. Ela precisa ser estruturada, sistematizada naqueles passos que a gente conversou, né, anteriormente. E aí, por exemplo, quando eu não defino adequadamente os objetivos, o processo tende a ser um efeito que a gente chama de ralo, sabe? Ah, vou fazer a minha amiga, né? Preenche o formulário. Não tem um objetivo concreto. Né? Por exemplo, um objetivo aqui poderia ser identificar como que estão o cumprimento das metas em relação ao que foi estabelecido no início do ano. A gente está em março. Aí você já tem esse processo sistematizado, você chama a pessoa para, né, ter um contato, uma proximidade em relação àquilo que está acontecendo. Isso é um objetivo concreto. Ah, não, objetivo, fazer a avaliação de desempenho, porque precisa ser feito, porque foi estabelecido no cronograma da empresa. Aí não tem objetivo, não tem critério, não tem nada, e aí isso vira só um protocolo. Então, né, tem muita gente que faz isso, por isso que é uma crítica, tá? Um ponto bem importante que eu quero trazer para vocês, que depois que eu termino as aulas, e durante todos esses dias eu fiquei refletindo, porque, assim, aparentemente, às vezes a maneira que a gente faz o processo parece assim que traz uma ideia de muita responsabilidade de quem está transmitindo o feedback. E está certo, está ok. Aí você vai dizer assim, então quer dizer que eu passo um feedback para a pessoa, ela me diz que entendeu, executa errado e a culpa é minha? Estão entendendo o distanciamento? E aí o que acontece? Por que a gente discute sobre isso como uma competência? Porque, às vezes, a pessoa vai achar que entendeu mesmo. Por isso que ela não perguntou de novo, entendeu? É igual você pensar, por exemplo, se a gente pensar em aspectos culturais. Vou trazer agora um tema bem... Tá? Eu quero que vocês me amem. Vocês me amam, né? Se a gente pensar na ideia de asseio e conservação, que é, embora seja um grupo periférico na maioria das empresas, né? Algumas empresas terceirizam, é uma necessidade eminente, é o cartão de visita de uma empresa. Você pode entregar o serviço que for, o produto que for. Se o teu ambiente estiver sujo, fala muito sobre você, sobre a sua empresa, assim como é a sua imagem pessoal e profissional, não é? Mas, às vezes, o que é limpo para mim não é limpo para você. Alguém já teve alguma experiência com uma diarista ou alguma experiência no próprio ambiente profissional? Para ela está limpo. Entende? Então, ela, na cabeça dela, ela está fazendo tudo certo, impecável, porque culturalmente foi a maneira pela qual ela entendeu e aprendeu. Por isso que traz muito essa perspectiva da responsabilidade, porque na cabeça da pessoa, talvez ela tenha compreendido aquilo que foi solicitado dentro da realidade dela. E é o nosso, né, enquanto líder,
nossa responsabilidade fazer com que ela entenda a maneira pela qual nós desejamos que o trabalho seja entregue, independente dos valores, dos aspectos culturais que ela tenha. Estão entendendo? Então, eu fui aquele dia, eu falei, nossa, não falei isso. Se eu lembrar, semana que vem eu vou falar. Mas só para a gente refletir sobre a importância. As pessoas percebem o que a gente fala baseado naquilo que elas têm de vivência, de referência, herança. Pode observar, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso é certo. O pessoal começou a dar risada. O pessoal em casa também? A média... Aí eu gostaria que vocês fizessem um exercício rápido. Quem são as 5 pessoas que você convive? É uma pessoa bacana, uma pessoa que te impulsiona a crescer, que te incentiva a estudar, que troca diálogos em diferentes perspectivas, toma uma cerveja gostosa, fala de coisa boa. Pode observar, gente, se você conviver com pessoas que não têm perspectiva de vida, não tem um discurso que fala, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Pode observar, gente, eu falo por mim. Pode observar, se você começa a entrar em bando, né? Se você entra para um grupo de corrida, você não corre somente. Lá você troca informações, você conversa não sei o quê, o povo fala de dieta, fala de estilo de alimentação, fala de estilo de vida. Você acaba vivendo, daqui a pouco você está tão atleta que você nem percebe. Se você tem um colega ou amigos que só pensam, por exemplo, em bebida, sexo e rock and roll, é uma tendência. Porque você vai se acostumando com aquilo como se fosse algo normal. Não que seja ruim, né? Sexo e rock and roll, não é isso? Mas é o que eu estou tentando trazer de perspectiva para que a gente reflita. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. E eu falo para você, quando eu tive a oportunidade de ingressar ao mestrado, que eu comecei a conversar com o meu orientador, que é uma pessoa assim, que eu estimo demais também, ele me trouxe tantas perspectivas diferentes, de possibilidades. Tipo assim, sabe quando você conversa com uma pessoa, só de você conversar, a pessoa te coloca, parece, em outro nível de consciência, de comportamento, de tudo. Quem são essas pessoas na sua vida? Ou você tem relacionamentos de amizade de pessoas que só sempre, tipo assim, te procura, conta todos os problemas. Aquela música, meu coração te procura, não sei o que, do seu madruga, não tem um negócio assim? E tem um monte de gente que tem amigo assim. O seu barriga atrás do seu madruga, uma coisa assim, né? Você nunca tem nada de... Não tem. Mas você acostuma. Reflitam sobre isso. Isso é muito sério. Gente, e a minha vida, por exemplo, depois que eu comecei a avaliar isso, por Deus do céu, parece que a vida dá uma guinada, sabe? Você se assume mais enquanto pessoa, né, responsável por você, por aquilo que você instituiu, por aquilo que você constituiu, por aquilo que você deseja, que é o maior prazer da sua vida é conversar com gente que soma. Gente, é uma delícia conversar com gente. Eu quero conhecer muita gente, gente. Se vocês quiserem trocar conhecimento, eu estou... AlineLacerda.oficial. Está entendendo? Vamos lá. Baixo nível de envolvimento da alta administração. De novo, nem sei o que está acontecendo lá no setor. Sempre que dá algum BO, eu mando para o RH. Aí tem que fazer a avaliação de desempenho. Você não sabe nem o que rolou, se a pessoa bateu ponto, se ela veio, se ela não veio, se ela está limpinha, se ela está cheirando o asa, se ela está atendendo direito. Você não sabe nada. Você vai cumprir o protocolo e acabou. E aí vai ficando só um processo, sabe? Despreparo para administrar as pessoas. Às vezes acontece, né? Por exemplo, a empresa cresce numa proporção muito rápida que não dá tempo de preparar. Não é uma coisa... Não estou olhando aqui só do ponto de vista negativo. A gente precisa estar monitorando isso sempre, mas às vezes pode acontecer. E aí o processo também acaba sendo comprometido. Então precisa ponderar, precisa preparar quem vai, né, exercer aí o processo de avaliação de feedback.
Não estar preparado não tem problema. O que não pode é a empresa negligenciar essa ausência de preparo e fazer o processo só por fazer. Entende? Baixo nível de participação das chefias, né? Só preenche os formulários e assina. Onde que eu tenho que assinar? Né? Onde eu tenho que assinar? Recentemente teve um colega, não é um colega, uma pessoa que eu conhecia, assim, de referência, que ele pegava só essa ideia de assinar. Assinar, não, assinar. Tem lá um conselho, né, no registro. Eu assino. E não acompanha de perto. Aí aconteceu, sabe o quê? A empresa dele era voltada para a área de construção civil. Não acompanhou o processo e a obra caiu. Matou gente e a sua assinatura estava lá. Se a gente pensar isso dentro do âmbito organizacional, a empresa fecha e a sua assinatura está lá. Onde você estava que você não viu? Exclusão dos empregados no processo de planejamento. Avisa, né? Ô, fulano, passa no RH, a gente vai ter avaliação de desempenho. A pessoa não sabe nem por quê, o que está acontecendo, a pessoa já vai tremendo, achando que vai ganhar conta, ou que deu alguma coisa errada. Não tem uma comunicação assertiva no processo. Isso também é uma das críticas, né? E ainda bem que esse pessoal aí andou errando, né? Porque daí a gente tem ideia de como fazer corretamente. Preparação inadequada do gerente para fazer. Precisa ter um processo, gente, de capacitação, de como que você vai abordar a pessoa. E aqui eu posso trazer uma perspectiva interessante. No meu processo de qualificação, eu fui avaliada por uma das professoras que é até hoje uma referência na minha vida. E eu fiz questão de convidar ela para fazer o processo. Falei, eu sei que ela vai me acabar se precisar acabar, mas eu sei que ela tem autoridade, que ela vai falar. Aí manda a gente sentar. E ela começou a falar, gente. Eu fiquei tão emocionada porque ela me criticou. Mas sabe como que ela começou o processo? Eu quero iniciar falando sobre isso, a visão que você teve sistêmica, a visão de pesquisadora, a visão de não sei o quê, a visão disso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei extremamente emocionada, vindo dela, né? Aí depois que ela fez tudo isso, ela começou... Mas preciso fazer isso, mas preciso fazer isso, acho que não sei o quê, não sei o quê. Mas com uma ética, olhando nos meus olhos. E a gente está falando desse tema, mas não é só lá na empresa que tem que acontecer assim. Entende? Vai dar um feedback para um cliente, ou mesmo uma empresa atendeu você adequadamente. Olho no olho. Sabe? Representa respeito, consideração pela pessoa. Então, isso me marcou muito e eu lembrei agora nesse momento para compartilhar com vocês. Avaliações da personalidade. Lembra? Hitler, Jesus, essas coisas. Gente, lembrando que a ideia não era contratar o personagem em si, mas pensar nas características deles quando a gente pensa do ponto de vista de liderança nas empresas, do ponto de vista de administração, tá? A gente não avalia a pessoa.